Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Esta semana ninguém se deu pontos na luta pelo título. O Sporting venceu o Moreirense por 3-1 em Alvalade com um hat-trick de Gyökeres. Já o Benfica, numa exibição pragmática, conseguiu ganhar a vitória por 3-0. Aproveito desde já para saudar os nossos jornalistas, o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Como é que estão, meus caros? Olá Francisco, Rui, um abraço a todos. Viva Francisco, viva Tomás, abraço a todos. E que tenham tido uma boa Páscoa, não é? Exatamente, ficam essas felicitações. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. E a propor que, antes de olharmos para a outra luta entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto, que estão mais abaixo em termos classificativos, nos debruçássemos sobre o que se passa no topo. Começando pelo Sporting, Rui Malheiro, acaba por ser inevitável destacar Gyökeres pelos 3 golos marcados, mas consideras que talvez tenha sido uma das exibições onde mais jogadores surgiram em simultâneo a ter influência na era de Rui Borges? Acredito até que foi a melhor primeira parte da era Rui Borges, e diria que o Sporting até aos 52 minutos foi competentíssimo do ponto de vista ofensivo, na forma como criou e sobretudo em algo que por vezes falha na equipa de Rui Borges, que é ter uma reação à perda forte, e isso acabou por ser determinante na construção do resultado. Deixa-me dizer que, independentemente do mérito absolutamente indiscutível do Sporting, houve uma péssima abordagem do Moreirense ao jogo, culpa obviamente do seu treinador Cristiano Bacci, porque não fez qualquer sentido defender em 4-4-2 e procurar pressionar a primeira linha do Sporting, que é sempre formada por 3 elementos, com 2. Isso permitiu, ainda por cima, que o Gonçalo Inácio estivesse muitas vezes sem pressão, descoberto, o que permitiu ao Sporting ligar muito bem o jogo por dentro e, sobretudo, também ligar muito bem o jogo por fora, preferencialmente, ou quase sempre até, pelo corredor esquerdo, onde aparecia o Maxi Araújo, o Gyökeres e pontualmente o Catamo. E o Dibas também, curiosamente, em algumas situações. E a questão também do corredor central, creio que foi muito bem aproveitada, principalmente pelo Trincão, que sabia surgir entre linhas e, tal como o Tomás tinha salientado na semana passada, viu-se também o Dibas a surgir em posições um bocadinho mais avançadas, nas costas da linha média, que falhou redondamente, ou seja, quer o Sidney, quer o Ofori consentiram muita bola nas suas costas e depois também não foram particularmente felizes naquela abordagem um tanto ao quanto naif da equipa do Moreirense, principalmente a partir do momento em que se farou o primeiro golo, em que quis jogar olhos nos olhos com o Sporting e os 2 médios falharam imensos passes que permitiram várias recuperações. Salientar no primeiro golo do Gyökeres, que se adivinhava face àquilo que estava a ser o jogo, claramente a capacidade que o Sporting teve no último terço do terreno de variar rapidamente do corredor esquerdo, passando pelo corredor central, para entrar no corredor direito. A bola vai do Maxi para o Gonçalo Inácio, cá está, mais uma vez, completamente solto. O Eduardo Quaresma também sobe, passa para o Kenda e depois um movimento que não é muito habitual do Yulman à profundidade, muito bem conseguido, bom passe do Kenda, provavelmente foi o seu melhor momento num jogo que não foi particularmente feliz, ao contrário da maior parte dos seus colegas de equipa, mas um ótimo passe de ruptura do Kenda a encontrar o Yulman, a primeira intervenção do Kewin e depois mal o Catamo a não conseguir definir, mas o Gyökeres muito bem a aproveitar. E depois aos 25 minutos, aquilo que é a verdadeira metamorfose, se quisermos, de uma transição ofensiva num contragolpe contundente, ou seja, cá está a tal questão, o Ofori a tentar fazer um passe interior, Dibas muito inteligente a cortar a linha de passe e depois a encontrar imediatamente o Trincão, que correu pelo meio campo afora e acabou por tentar uma finalização bloqueada pelo Marcelo, mas a segunda bola sobrou para o Gyökeres, que não perdoou. Além disso, várias oportunidades do Sporting, um caudal ofensivo inabitual para aquilo que tem sido o Sporting na era Rui Borges, diria mesmo que foi provavelmente o jogo mais parecido com a era Ruben Amorim da era Rui Borges. E depois na segunda parte, cá está, Bacci percebeu que tinha errado na primeira parte, já tinha tentado fazer qualquer coisa, principalmente depois do 2-0, mas finalmente fixou a equipa num 5-2-3, o Sporting não teve tanto conforto como teve na primeira parte para construir desde trás,
E a verdade é que se viu um Moreirense que quis ter mais bola, só que quem aproveitou foi o Sporting, uma perda do Cédric na primeira fase da equipa do Moreirense, boa recuperação alta e desarme do Maxi, que entregou a bola ao Gyökeres, e depois o Gyökeres conquistou muito bem a falta, que acabou por transformar no livre direto. A partir daí, sentiu-se claramente um Sporting a adormecer. O Moreirense aproveitou 2 chegadas à baliza do Sporting, um golo, o primeiro, logo na primeira chegada, com uma jogada de ataque posicional da equipa do Moreirense, com a bola a entrar no Alanzinho, desdobra na esquerda no Frimpong, que depois busca o segundo posto, e aí o Cédric apareceu muito bem. Cédric também esteve na origem da outra oportunidade, que é a oportunidade ao minuto 60, com o cruzamento ao segundo posto, que o Ian, que tem 3 ou 4 sobrenomes, eu vou ficar pelo Ian Lincoln, que Maranhão, não é? Exatamente, e na Liga Igor Sousa, portanto acho que são nomes a mais, mas pronto, ficamos pelo Ian, que teve uma boa oportunidade, podia ter feito ali o 3-2 e relançado a partida para o Moreirense, não fez, e a partir daí houve sem dúvida um novo Sporting, se quisermos um terceiro Sporting na partida, foi um Sporting capaz de adormecer claramente o jogo com bola, impedir que o Moreirense continuasse a ligar jogo do ponto de vista ofensivo, e a verdade é que até ao final do jogo o Sporting não só não permitiu nada à equipa do Moreirense, como teve as 2 principais oportunidades, uma ligação trincão-pode-trincão, com o Sporting a estar muito perto do golo, e depois com os seus suplentes utilizados, o Mateus Reis a buscar o Fresneda na profundidade e o Chapéu a falhar por muito pouco, num jogo em que o Sporting venceu por 3-1, mas acho que podia ter vencido por 4 ou 5, face àquilo que foi, sobretudo na primeira parte, o jogo da equipa do Sporting. E Tomás, vimos aqui, de certo modo, uma tentativa de abdicar daquela lógica que tem sido tendência na era Rui Borges, em que quando a equipa marca, contenta-se com defender. Notou-se que o Sporting desta vez tentou, de certo modo, ir atrás do segundo e do terceiro golo, e de facto existiu aqui uma postura diferente, parece. Ou 20 minutos, que tem acontecido frequentemente com o Rui Borges, durou mais do que isso, 40, 45 minutos, e até com um domínio maior. Eu desta vez nem iria apenas para as ocasiões criadas, porque o Moreirense também foi muito débil em termos estratégicos e facilitou o jogo ao Sporting, e iria até para o foco leonino na forma como reagiu à perda de bola, recuperando muitas vezes em zonas subidas. Bom trabalho de De Bast e de Hjulmand. Aliás, acho que De Bast está a melhorar um pouco defensivamente, não diria que é um especialista, mas está mais próximo de ser um elemento também capaz de pressionar, recuperar, impor-se nos duelos. Repito, estando ainda muito longe do ideal. De Hjulmand também, e depois dos 2 centrais de fora, particularmente o Eduardo Quaresma, que nesse tipo de jogo, em antecipação e no duelo, acaba por dar muitas garantias. E portanto o Moreirense não conseguiu ter ataques muito prolongados, e quando tentou tê-los acabou por se expor à perda de bola. O De Bast também está na origem do segundo gol, lá está, como o Rui descreveu há pouco. Por isso acabou por ser uma tarefa muito simples para o Sporting, e com sinais positivos em termos de longevidade no jogo, porque mesmo no início da segunda parte o jogo estava relativamente confortável para o Sporting, consegue criar um 3-0, e aí sim, depois a equipa baixa um pouco o ritmo, até os índices competitivos, mas uma coisa é gerir um 3-0, e aí há margem suficiente para baixar o ritmo, para permitir que o adversário saia um pouco para o jogo. Outra coisa é gerir um 0, e isso tem sido o pecado capital do Sporting em muitos momentos. Portanto, foi um dos jogos mais tranquilos da era Rui Borges, com uma primeira parte muito interessante, e mandará perto ser o melhor jogo da equipa de Rui Borges para o campeonato com o treinador, e com um segundo aspecto do jogo, que é de facto a incapacidade de um Moreirense condicionar o jogo leonino. Senti naqueles primeiros 15, 20 minutos que estávamos ali naquela fase inicial com o Ruben Amorim, ou seja, onde os adversários muitas vezes não sabiam como travar o Sporting, e este 4-4-2 de Cristiano Bacci pareceu um pouco isso. O Moreirense em 4-4-2 teve muitas dificuldades para pressionar o Gonçalo Inácio, que quanto a mim foi o segundo homem do jogo, vá lá, porque primeiro, claro, voltou a ser o Vítor Gyökeres, mas Inácio muitas vezes descobriu o sueco com passos em profundidade, mas também teve sempre uma opção livre, ora jogar com o Jenny Catan por dentro, que talvez tenha sido o jogador menos impactante também pelas dificuldades que tem para jogar naquele espaço, mas enfim, continua a ser a aposta de Rui Borges. Mais tempo, menos tempo, haverá Pedro Gonçalves, e na segunda parte já se viu o Pedro Gonçalves um bocadinho mais próximo do ideal, ainda muito longe,
mas tem, por exemplo, uma bela combinação com o Trincão. Entrou aos 68 minutos, teve mais utilização do que nos Açores, já se nota esse processo. Exatamente, e além disso, procurou um par de combinações que não conseguiu, também pelo pouco tempo de jogo que tinha tido nos Açores, mas de facto fica essa tranquilidade que o Sporting conseguiu ter na segunda parte, em função de uma primeira parte autoritária que a equipa também estava a precisar. Não ganhar com sofrimento, ganhar com algum brilho. E o que vos parece em relação a uma ideia que é o Sporting estar mais habituado ao desconforto? Portanto, esta dupla de meio campo foi algo que surgiu fruto das circunstâncias, mas já elogiaram De Bast e Ullmann também fez um movimento no primeiro golo que não lhe é muito habitual. Portanto, apesar das características de alguns jogadores não corresponderem ao local onde se encontram posicionados no campo, existe aqui também uma espécie de sacrifício para com as ideias do treinador que se tem queixado da falta de tempo. Rui, eu começo por ti. Tem queixado da falta de tempo, mas convenhamos, ele já está a trabalhar no Sporting há praticamente 4 meses, já estamos a 21 de Abril. Ele pode se queixar, e bem, do meu ponto de vista, do facto de ter tido jogadores nucleares lesionados, várias lesões em conjunto, e que não favoreceram obviamente o Sporting, nomeadamente na questão do médio-centro, e sobretudo, do meu ponto de vista, é na questão que o Tomás tocou há pouco, do avançado interior esquerdo. Ele continua a insistir no Jenny Catamo, eu sinceramente não consigo perceber. Acho que o Sporting ganhava muito mais com o Kenda naquela posição e jogar com o Catamo a partir da direita, independentemente de me parecer que o Kenda é melhor que o Catamo à direita, como também é melhor que o Catamo como um avançado interior esquerdo, mas a verdade é que já houve tempo de trabalho suficiente, semanas muito limpas para o Sporting apresentar um futebol como apresentou no sábado diante do Moreirense. Agora, volto a frisar, o Sporting fez um belíssimo jogo, não há forma de contornar isso, mas a verdade é que o Moreirense, e atenção, porque quando se utiliza a palavra facilitar, pode-se levar para outros caminhos, não são esses os caminhos que eu quero levar, nem nunca levei para aí. Um erro tático, acima de tudo, estratégico. Foi exatamente, é um erro tático estratégico do Bacci, e a verdade é que permitiu, e sobretudo aquilo que me pareceu mais estranho, e o Tomás creio que estava no estádio, é que o Gonçalo Inácio dos 3 centrais foi sempre quem esteve mais livre, e isso sinceramente não me faz sentido. Houve claramente um erro de abordagem ao jogo do Cristiano Bacci, viu-se que na segunda parte, a defender em 5-2-3, a equipa do Moreirense estava mais equilibrada e até estava mais confortável para ter bola. E com o Cédric muito mais seguro do posicionamento e também a conseguir chegar ao último terço, e acaba por ser exatamente, e esse é o ponto mais importante, até porque se formos a ver dos reforços que a equipa do Moreirense fez no mercado de inverno, o Cédric tem sido o único que tem conseguido ter minutos e imposto de certa forma. Não é o jogador com um perfil que eu admiro particularmente, mas foi sem dúvida uma mais-valia, independentemente do erro que teve na origem do 3-0 do Sporting. Foi claramente o jogador mais impactante da equipa do Moreirense na segunda parte, porque é um jogador tremendamente veloz, é agressivo a atacar o espaço, nem sempre define bem, mas curiosamente em Alvalade definiu muito bem, como já tinha definido, por exemplo, no Gil Vicente Moreirense. E há um ponto em relação a esse gol, Rui, é que vi muita gente a culpar Diomande. O Diomande é o único que tem a ação correta no lance. Exatamente. É tentar alinhar-se com o cruzamento para poder atacar a bola de frente. Não é uma questão de colocar o adversário em jogo, neste caso, como aconteceu, por exemplo, no Dragão. Aí sim, o Diomande perde completamente a linha e atrasa-se. Aqui foi o único a tomar uma decisão correta. Reforça a tua ideia, o Diomande é o único jogador, se quisermos, dos últimos jogadores da última linha do Sporting, que teve o comportamento correto na abordagem ao lance. Até porque, independentemente do Diomande, o Cédric estaria em jogo, só para se colocar em perspectiva. Nem mais, e sobretudo percebe-se aqui as dificuldades que o Maxi tem na defesa do jogo interior, até por toda a postura corporal que ele teve ao longo do lance, percebendo que o Cédric ia atacar o segundo posto, e esse é o tema, é que o Sporting tem sofrido vários golos na sequência de cruzamentos. Nem não mais. Não foi caso único, Rui Borges tem desvalorizado, mas parece que a equipa não está tão à vontade na defesa de cruzamentos como chegou a estar noutros períodos com Ruben Amorim. Em termos de coordenação da linha defensiva, há agora um central como Eduardo Quaresma, que também tem aí não é forte nos duelos, sim. Gonçalo Inácio também não tem nem de perto nem de longe o ponto mais forte, por isso depende mais de Diomande, e Diomande muitas vezes é tirado de posição e permite que os adversários finalizem mais à vontade. Não, e sobretudo tendo em conta já aquilo que se passará a seguir, e não estou a falar do jogo da manhã para a Taça, que é um jogo importante,
porque o Sporting tem uma vantagem de 2-0, é claramente favorito a passar, mas admito que neste jogo com o Rio Ave e no próximo jogo, principalmente no próximo jogo com o Boa Vista, haja muitos cruzamentos para a área, nas poucas vezes que as equipas adversárias a procurarem chegar às zonas de finalização, porque na verdade o Sporting continua a consentir pouco às equipas adversárias. Em relação aos médios, só para terminarmos, acho que o Sporting tem boas dinâmicas de construção, nomeadamente com o Debas muitas vezes a baixar, seja para o meio, seja para uma zona sobre a esquerda, e aí vendo o jogo de frente é um jogador que tem boa qualidade de passe, limita um pouco o Sporting em termos de dinâmicas de criação, mas aí também podemos falar do Jenny Catamo e não de outro tipo de jogador. Não há como Pedro Gonçalves, já se sabe. O Manuel Mendonça acabou por não ser promovido à equipa principal, pelo menos naquela altura de mais ausências, e era um jogador com algumas características que podiam ser valiosas. Nesta altura não creio que se justifique tanto pelos jogos que o Sporting tem até ao Derby da Luz. Aí no Derby da Luz creio que Morita e Pedro Gonçalves já estarão pelo menos disponíveis para fazer uma boa parte do jogo. Seguimos para o jogo que decorreu em Guimarães, onde Bruno Lage respeitou tanto o Vitória como respeitou o Futebol Clube de Porto no clássico. O Benfica parece que ligou o modo resultadista, mantendo-se vivo graças a Trubin e confiando também nas transições pelo lado esquerdo, que foram sucessivas no decorrer do jogo. O resultado, Tomás, é mais pesado do que o equilíbrio a que assistimos em termos de desempenho? É, obviamente, e falaste aí da perspectiva pragmática de Bruno Lage, que existiu, mas com a diferença de o Benfica não estar a vencer desde o primeiro minuto, como aconteceu no Dragão. Aliás, os primeiros 20 minutos são de superioridade do Vitória, com muita facilidade para atrair a pressão do Benfica e jogar por dentro, mas também de promover o lado mais ofensivo dos extremos. O Telmo Arcanjo em 1 contra 1 face ao Carreras, e o lateral do Benfica, lateral esquerdo, teve bastantes problemas nesse tipo de duelos, e também com o Gustavo Silva a oferecer movimentos diferentes, mais em profundidade no lado contrário, sempre com o Nelson Oliveira a baixar como pivô. Ainda assim, a equipa do Vitória não conseguiu materializar essa entrada forte, também com muita agressividade na pressão alta, para forçar erros em golo, e o Benfica tem talvez uma das melhores saídas de pressão, se não mesmo a melhor da temporada, no lance que permite o 1-0. E eu aproveito já para ligar com o jogo do Porto, e isto também retrata muito a cultura de bancada e de ver jogos em Portugal. Este gol do Benfica só é possível porque há paciência, a equipa não se livra da bola, e aconteceu o mesmo no Futebol Clube do Porto, já perante os típicos assobios que vieram da bancada. Eu não sei, ao contrário do que aconteceu no Aroca, em que houve sempre pressa para passar linhas. Eu não sei se o Benfica teria conseguido marcar este gol no Estádio da Luz, o que não deixa de ser interessante, pelo menos para reflexão, porque a bola passa pelo Trubin muito em cima da linha, ou seja, uma jogada bastante arriscada por parte do Benfica, vai ao lado direito, e é pelo lado direito que o Benfica consegue bater a pressão e ligar com o Pavlidis, que faz um movimento perfeito em toda a jogada. Primeiro a baixar e a tirar logo o Villanueva da frente, uma péssima abordagem do central do Vitória. Aliás, a equipa do Vitória, e não é de agora, continua a ter problemas individuais no eixo da defesa, e a partir daí a variação para o Aktürkoğlu e uma boa definição entre os dois turcos e o Pavlidis a acompanhar a jogada. Portanto, um ótimo desenho por parte do Benfica. Não é um contra-ataque, atenção, nem um lance de transição, por vezes é fácil levar por aí. Posicional. É uma jogada bem pensada desde trás, com Pavlidis mais uma vez a ser determinante, e eu acho que o Coxo foi um pouco desvalorizado neste jogo, porque o Coxo está nos 3 golos, aqui com um movimento de ruptura. Concordo. Para aparecer na área e que devia dar fazer mais vezes até. Exatamente. Na segunda jogada, que também não é nem de perto nem de longe um contra-ataque com um ataque rápido. Aliás, é mesmo uma construção desde trás. Isso Coxo mesmo. Sheldrup no centro-esquerda, e depois a tal relação que não se tem visto tanto em função do desaparecimento de Sheldrup como atacante pela esquerda, e depois o Carreras a bater também o Miguel Maga, que é um lateral também com bastantes problemas defensivos, e a dar um conforto diferente ao Benfica. O Bruno Varela não esteve à altura, como também não esteve no lance do 3-0, e obviamente o papel dos guarda-redes acaba por ser determinante neste jogo, porque o Trubin faz 2 defesas fantásticas e ainda tem outras ótimas intervenções. Por exemplo, na defesa de cruzamentos deu bastante segurança. O Vitória ataca muito por cruzamentos, porque também não tem grandes formas de variar o ataque, tendo o Nelson Oliveira ou o Chucho Ramírez. Acho que o Vitória tem de pensar seriamente, quer no reforço do eixo defensivo e da baliza, mas também no reforço do ataque. Acho que a equipa está um pouco condicionada pelo Nelson Oliveira, que é um jogador que eu aprecio, acho que dá coisas interessantes ao jogo, sem dúvida, mas depois limita muito a equipa em termos de finalização. E de conclusão das jogadas, apesar de uma boa exibição mais uma vez do Tomás Andal, do Tiago Silva, do próprio Telmo Arcanjo. A equipa é muito curta nas áreas, e isto explica a vantagem
do Benfica, que teve uma boa versão de Florentino enquanto recuperador. Já destaquei Coxo e falta-me destacar também o Aktürkoğlu, que um pouco à semelhança do que tinha feito no Dragão, conduziu ataques de forma exímia. Foi claramente o melhor do Benfica nesse sentido, melhor do que Auschwitz, melhor do que Di Maria, que independentemente da lesão já não estava a fazer uma boa partida. Em relação a esse ataque à área por parte do Vitória, depois também se juntou Nuno Santos, que conseguiu algumas situações de aproximação que colocaram, deram superioridade ao Vitória nas imediações da zona de finalização. Abriu o corredor esquerdo para o João Miguel Mendes, e esse aspecto também foi importante porque depois o Vitória atacou muito, e tal como o Tomás disse, na primeira parte principalmente pelo corredor direito, na segunda parte, a partir da entrada do Nuno Santos, muito mais pelo corredor esquerdo, e grande parte das situações de finalização do Vitória redundaram de cruzamentos, porque o Vitória, apesar de ter havido espaço, isto do meu ponto de vista, quer nas costas do Florentino, quer nas costas do Coxu, com João Mendes a ter uma outra intervenção boa nesse sentido, e até o próprio Nelson Oliveira, o Vitória falhou bastante na ligação por dentro, e creio que foi bem melhor a procurar o jogo exterior para chegar às zonas de finalização. E o Benfica, que ganha uma outra vivacidade quando entra Sheldrup e sai Di Maria, que é um dos pontos de interrogação da equipa neste momento devido às questões físicas. O outro é Tomás Araújo, que voltou a ter dificuldades nesse aspecto, Rui. Sim, o corredor direito do Benfica é um lado claramente frágil hoje em dia, porque o Tomás está limitadíssimo, isso percebe-se. Do meu ponto de vista, o Di Maria também está muito limitado. O jogo contra o Aroca foi paupérrimo, o jogo em Guimarães também foi paupérrimo. Aliás, as melhores ações do Di Maria no jogo diante do Vitória são no primeiro terço do terreno, o que já quer dizer muito sobre o Di Maria. E reparem que no início da segunda parte o Benfica tem uma situação em campo aberto, 2 contra 2 na chegada à zona de finalização, e o Di Maria tem uma inabitual péssima tomada de decisão quando tenta buscar o Pavlidis praticamente com um passe direcionado para a linha de fundo. Agora, aquilo que me parece, e o Tomás toca num ponto que eu considero essencial e que já tínhamos abordado aqui, o Benfica pode ser uma equipa muito feroz a partir da construção desde trás, se tiver mais calma, se não tiver os assobios que normalmente tem na bancada nos jogos em casa, e depois beneficiar disso para ter situações atraindo a pressão do adversário de campo aberto, e é claramente em campo aberto que esta equipa do Benfica é mais perigosa, não há dúvida nenhuma. O golo surge numa situação, cá está, começa em ataque posicional e depois o Benfica transforma claramente numa situação em campo aberto, em que apanha o adversário completamente desequilibrado. Deixa-me dizer que gostei muito dos primeiros 20 minutos da equipa do Vitória, nomeadamente porque, apesar de não seria essa a minha opção, mas tenho todo o respeito pelas opções do Luís Freire, como de qualquer outro treinador, eu colocaria obviamente o Óscar Rivas como central pela direita, porque houve um aspecto muito importante, ali pelo minuto 12, 13, o Bruno Lage chamou o Pavlidis e o Pavlidis passou a condicionar claramente o Miquel Villanueva de forma diferente, ou seja, a obrigá-lo a jogar com o pé direito, e isso ajudou muito também a equipa do Benfica a ter um crescimento, porque os primeiros 20 minutos do Benfica são realmente fracos. Uma equipa que teve muitas dificuldades em ligar jogo, permitiu várias recuperações altas à equipa do Vitória e que em alguns momentos se deixou praticamente encostar às cordas, daí também o posicionamento muito recuado dos 2 alas extremos da equipa do Benfica. No entanto, aqui há uma vitória clara da eficácia do Benfica, mas não concordo com Bruno Lage quando diz que a segunda parte do Benfica foi excelente. Não, o que marcou a diferença foi o último quarto de hora, porque há uma defesa do Trubin que nega claramente o golo ao Chucho Ramírez, e ao mesmo tempo o Benfica cria 3 oportunidades nesse período e marca 2 golos, aproveitando, e o Tomás já o salientou e muito bem, as debilidades que a equipa do Vitória tem a defender, porque com bola esta equipa do Vitória é interessantíssima, tem jogadores de elevada qualidade, e concordo inteiramente com o Tomás. A equipa precisa claramente de um melhor defesa central destro, porque o defesa central canhoto, do meu ponto de vista, já o encontrou, é o Filipe Relvas, e depois a nível do ataque, creio que falta outro. E mesmo as laterais, Rui, também sem dúvida, de um nível superior, principalmente o lado direito. Não sei o que se passa com o Everton, mas o Miguel Maga acho que é um jogador que não tem o suficiente para titular do Vitória. O Everton caiu de primeira para terceira opção, porque quem estava no banco era o Bruno Gaspar, portanto aconteceu realmente alguma coisa. Houve um jogo que não correu particularmente bem ao Everton, eu creio que foi contra o Betis em casa, perdoem-me se estiver enganado, e a partir daí foi começando a perder espaço, mas concordo que as laterais precisam de ser reforçadas. O João Miguel Mendes precisa também ter um concorrente à altura para também subir de produção, mas a verdade é que a partir do momento,
e acho que esse é um aspecto óbvio na equipa do Vitória. O João Miguel Mendes sente-se muito mais confortável quando o Nuno Santos joga a partir da ala esquerda, porque tem muitos movimentos interiores. Quando joga com um extremo, seja o Vando Félix, seja o Gustavo Silva, como aconteceu no jogo diante do Benfica, sente-se muito mais retraído. Agora, salientar que o Vitória, na abordagem aos primeiros 20 minutos, teve uma abordagem muito interessante, porque baixou muitas vezes o Tiago Silva ou o Tomás Andel para a primeira fase de construção, e depois do 1-0 passou a construir muitas vezes só com os dois defesas centrais, e isso criou claramente dificuldades que a equipa do Vitória depois ainda conseguiu suplantar, porque a verdade é que o Vitória, depois do 1-0 e daquele período de reação difícil ao golo do Benfica, tem duas oportunidades e é o Trubin que claramente as salva. O Benfica também acaba bem a primeira parte com um lance, mais em campo aberto, em que esteve muito perto aliás, o Kerem Aturoglu ficou na cara do Bruno Varela, que negou o golo. O que aconteceu na segunda parte, do meu ponto de vista, é que o Benfica, a vencer 1-0, quis adormecer o jogo com bola, não conseguiu, quis controlar e não conseguiu, e a verdade é que o Vitória foi crescendo, Trubin absolutamente decisivo, e depois no último quarto de hora o Benfica dá claramente a estocada, até porque todos os lances ofensivos do Benfica, até ao gol do Carreiras, foi ao minuto 77, não acabaram em situações de finalização, foram situações em que o Benfica fruiu até de situações de paridade numérica e numa vez de superioridade numérica, e houve sempre maus passes no momento da definição, e isso quebra com o minuto 76, exatamente no minuto antes do golo do Carreiras, que é a oportunidade que o Sheldrup tem e que podia ter valido logo ali o 2-0. Do meu ponto de vista, vitória justa do Benfica, números demasiado alargados para aquilo que aconteceu, mas sobretudo foi um Benfica tremendamente eficaz, voltou a sê-lo, porque no fundo faz 7 remates enquadrados, tem 4 grandes oportunidades e marca 3 golos, enquanto o Vitória teve mais posse, 58% contra 42%, e rematou 17 vezes à baliza, mas no fundo só queria uma grande oportunidade que nem sequer conseguiu transformar em golo. Tomás, o que te parece uma eventual proteção tática que poderia ser dada a Tomás Araújo, porque sabemos que o jogador está a passar por problemas físicos, e o Benfica muitas vezes optou por uma construção a 3, baixando o Florentino. Consideras que eventualmente no futuro, para proteger o jogador, até pode ser Tomás Araújo a fazer terceiro central para não ter que correr tantos metros e poupar-se fisicamente? É possível em determinados momentos. Agora, eu acho que uma das preocupações de Bruno Lage com Di Maria, e não é de agora, é desde o início da época, foi oferecer-lhe movimentos à volta, seja de Auschwitz, seja de Tomás Araújo ou de Bá, para dar mais contexto ao argentino de poder jogar com a equipa e não apenas de jogar para si. E isso acontece em vários momentos. Por isso, ter o lateral mais preso atrás impede que o Benfica possa criar um 2 contra 1, ou pelo menos criar a dúvida no lateral contrário, de modo a que Di Maria ganhe o espaço interior e ataque um espaço frágil do adversário. Por isso acho que é essa a visão de Bruno Lage no que diz respeito aos laterais, e neste caso a Tomás Araújo, que está a ser espremido ao máximo. Mais uma vez, e não sei qual é a gravidade da lesão, logo veremos, não existem evidências de que Di Maria melhora o jogo do Benfica. Eu não tenho a ideia de que não melhora, torna a equipa muito mais dependente das variações de flanco, dos passos longos. Não consegue, por exemplo, explorar o lado direito como explorava recentemente com Amdouni e Auschwitz. Vicia-se muito na variação de flanco à procura do lado contrário, principalmente para Álvaro Carreiras, e portanto não sei se esta lesão / castigo não pode até dar uma certa folga a Bruno Lage para retomar o lado mais equilibrado coletivamente do Benfica. Concordo contigo e deixa sublinhar também, porque há pouco esqueci-me de dizer que do ponto de vista defensivo o Benfica melhorou com a passagem do Auschwitz para lateral direito, porque o Vitória estava a criar praticamente tudo pelo corredor esquerdo e com cruzamentos a partir do corredor esquerdo na segunda parte. Na primeira parte, tal como disseste muito bem, foi muito mais pelo corredor direito, e o Carreiras teve dificuldades do ponto de vista defensivo, até porque surgiram várias vezes situações de 1 contra 2 e teve dificuldades, mesmo porque o Maga é claramente um lateral que ataca melhor do que defende, mesmo tendo problemas depois na definição a nível dos cruzamentos. Já o Telmo Arcanjo é um jogador claramente diferenciado e que cria perigo e desequilíbrio com alguma facilidade, e depois sabe trazer também a bola para dentro, que é algo importante. Em relação à equipa do Vitória, também deixar uma ideia que me parecia importante. Eu creio que houve momentos no jogo em que a equipa pedia muito mais a presença do Nuno Santos do que a do Gustavo, por exemplo, no ataque à profundidade. Não é que o Gustavo tenha feito um mau jogo, bem pelo contrário,
Aliás, até o Luís Freire, ao intervalo, tenta juntar o Gustavo com o Chucho Ramírez, e era 2/3 do ataque do Nacional, que subiu de divisão na temporada passada. Mas creio que a entrada do Nuno Santos é um momento muito importante para a equipa do Vitória, porque o Nuno ataca muitíssimo bem as entrelinhas, pode criar, e podia ter criado, se jogasse de início, muitas mais situações de desconforto no corredor central à equipa do Benfica, e tal como disse há pouco, o João Miguel Mendes sente-se muito mais confortável quando tem o Nuno Santos, até porque é o jogador com quem tem mais rotinas criadas, e é sobretudo um jogador, e aconteceu isso episodicamente até à entrada do Nuno Santos, é o João Miguel Mendes em momento ofensivo quase procurar o mesmo espaço do Gustavo Silva, algo que o Luís Freire também procurou corrigir. Na luta pelo pódio, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 2-1 e o Sporting de Braga ganhou ao Estoril por 2-0. No Estádio do Dragão, os adeptos azuis e brancos assistiram a mais um passo na emancipação de Rodrigo Mora, jovem jogador que Rui parece continuar prometido a grandes feitos. Sim, claramente, já não há dúvida nenhuma sobre isso. Os teóricos que o Rodrigo Mora iria ter muita dificuldade devido à sua condição física, do seu 1,68m e 57 kg, eu creio que ele já terá engordado uns quilinhos entretanto, mas a verdade é que não há nada que esteja, aliás, se quiseres, o Rodrigo Mora é a prova provada que o cérebro impõe-se claramente ao físico. Deixar de destacar que os primeiros 10 minutos do Futebol Clube do Porto pareceram muito interessantes, talvez também uma das melhores entradas da era Anselmi, se não mesmo a melhor entrada, uma equipa capaz de ter bola no meio campo ofensivo frente a um adversário que está muito bem, está muito confiante, mas que foi encostado às cordas, e sobretudo uma reação forte à perda que permitiu que o Futebol Clube do Porto recuperasse várias bolas no meio campo ofensivo, mas com a tradicional dificuldade para chegar com qualidade às zonas de finalização. Quando a equipa do Famalicão já estava a entrar mais no jogo e a fazer o jogo que pretendia, ou seja, jogar no campo todo, o Futebol Clube do Porto marca o primeiro golo, e cá está, foi mais um momento de magia do Rodrigo Mora, a forma como ele supera o Topic e o Vanderlui com um zigue-zague permanente, 3 toques para depois fazer a definição, que ainda bate no Miai e trai o Karevich, mostra mais uma vez a capacidade superlativa do jogador, mas destacar que o Futebol Clube do Porto fez uma ótima construção nessa jogada, com o Marcano a buscar o Moura à amplitude no corredor esquerdo, Calegari com muitas dificuldades, até pela longa paragem que vinha, porque deixou de ser opção com a entrada do Hugo Oliveira para a equipa do Famalicão, e quem está rotinado naquela posição é claramente o Rodrigo Pinheiro nesta altura, e o Moura a conseguir ligar mais uma vez com o Moura, e o Moura a fazer claramente a diferença. A partir daí, aquilo que me pareceu, apesar da melhor oportunidade ter sido do Futebol Clube do Porto, com mais um lance com uma combinação entre o Mora e o Fábio Vieira, aos 29 minutos, a verdade é que o Famalicão conseguiu impor o seu jogo, ou seja, jogar no campo todo, capacidade para ter bola no meio campo ofensivo, e sobretudo no início da segunda parte apresentou uma capacidade para pressionar alto que dificultou muito o jogo do Futebol Clube do Porto. Creio que o Futebol Clube do Porto teve dificuldades para fazer face ao jogo que o Famalicão propôs, principalmente na segunda parte, e quando as coisas pareciam estar a complicar-se para os Dragões, o Futebol Clube do Porto consegue chegar ao 2-0, é mais um golo de antologia do Rodrigo Mora, mas destacar a capacidade que o Futebol Clube do Porto teve para construir desde trás, ou seja, Diogo Costa coloca a bola no Marcano volta a ligar com o Moura procura um passe longo na direção do Denis Gould, muito mais importante a jogar de costas para a baliza do que de frente para a baliza, não creio que tenha predicados suficientes de frente para a baliza para ser titular da equipa principal do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Moura surgiu imediatamente no apoio, de forma inteligente, sempre a ler o jogo 1 ou 2 segundos antes dos colegas e dos adversários, o que é fundamental. Buscou o João Mário no corredor direito, houve um corte infeliz do Justin Van Haas, aí a verdade é Justin de Haas, e a verdade é que o Rodrigo Mora dançou claramente sobre o defesa central holandês e fez o 2-0. A partir daí, eu creio que o Futebol Clube do Porto se retraiu demasiado, deu muita bola à equipa do Famalicão. O Famalicão tentou chegar às zonas de finalização, mudou a equipa para 4-4-2, até para ter um jogo mais direto em algumas circunstâncias, juntando pela primeira vez que me lembro o Elisor e o Seik na frente do ataque, mas acaba por fazer o 2-1 num cruzamento que toda a gente percebeu que não seria para ser um cruzamento-remate, mas que acabou por se transformar nisso mesmo, e o Pedro Bondo, que eu creio que está a ganhar espaço em relação ao Rafa Soares, acabou por fazer o 2-1. É certo que o Famalicão até ao final procurou
o 2-2, não o conseguiu, também por mérito da forma como o Futebol Clube do Porto defendeu, mas tenho que deixar aqui mais uma nota negativa ao Gonçalo Borges, que entrou completamente desconcentrado na partida, já tinha feito uma falta duríssima e depois conseguiu ser expulso aos 90+4, quando a equipa estava claramente à frente, e a verdade é que mais uma vez prejudicou o coletivo, mas o 2-1 final creio que se justifica, mas uma nota muito positiva para o jogo de Famalicão, principalmente a partir dos 20 minutos, ou seja, a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto se colocou em vantagem. De facto, Tomás, o Famalicão reentra no jogo, pelo menos na discussão pelo resultado, devido a fatores algo estranhos, um golo inesperado e uma expulsão, mas no geral do jogo o Futebol Clube do Porto foi superior. Foi superior e nota-se progressivamente que o Porto já tem um jogo pensado e com funções assimiladas por cada jogador. Eu acho admirável, e talvez não seja suficientemente destacado, o que está a fazer o Marcano. Um jogador que esteve um ano ou mais de um ano sem jogar, com a idade que tem, e de repente parece o Bastoni a jogar no lado esquerdo, avançando Isso muito mesmo. com a bola. É determinante para que o Francisco Moura possa jogar mais à frente, quase como um extremo, e isto é determinante na forma como o Porto desequilibra, porque é muito mais voltada para a esquerda e depois permite que o Rodrigo Moura se instale como um segundo avançado, e está a fazer coisas absolutamente maravilhosas nesse papel. Joga com os dois pés, tem muito instinto de baliza também, não é apenas um criador, é também um finalizador, é um jogador com muito golo, e estou certo que vai provar isso nos próximos tempos. Diria quase impensável imaginar que o Porto, com um novo treinador, teria uma tripla de centrais, ou uma dupla se quiserem, com Zé Pedro, Eustáquio e Marcano, mas é mesmo isso que está a acontecer, e acho que de facto há a capacidade de Anselmi dar um toque à equipa, e era isso que se pedia ao novo treinador. Não deixam de existir muitas limitações. Por exemplo, no caso do ponta de lança, Samu tem tido as dificuldades que se sabe para se adaptar ao jogo de Anselmi, ou vice-versa, e Denis Gul também é um avançado que não tem o necessário para ser o titular do Porto. É jovem, é verdade, mas tendo mais condições para segurar algumas bolas de costas para a baliza, não tem o suficiente também, como Namazo não tem, e até pode jogar mais como médio ofensivo do que como ponta de lança. Samu é um jogador muito desequilibrado, porque tem pontos fortes, mas também tem pontos fracos que acabam por condicionar muito a manobra coletiva do Porto. E é nesta lógica que Anselmi vai tentando vencer jogos, vai tentando dar um cunho pessoal à equipa. Acho claramente que há melhorias, não é o suficiente. O Porto nas segundas partes acaba por perder qualidade, as substituições são algo receosas. É verdade que não há muitas opções, não há como contrariar isso. Mas é complicado, que a ideia de Anselmi é fechar a porta ao adversário, e neste caso o Famalicão até conseguiu reentrar. Não foi ainda assim o melhor jogo do Famalicão, já vimos a equipa fazer bem melhor, aliás tem feito uma trajetória de crescimento com o Hugo Oliveira. A presença ou a opção de um ponta de lança, ou de dois pontas de lança até, claramente permite aos jogadores estarem mais confortáveis, nomeadamente o Aranda, que é uma das figuras desta equipa. O próprio Sorriso tem tido algum protagonismo e uma boa relação com o Rodrigo Pinheiro, embora neste jogo também não tenha aparecido ao melhor nível. Portanto, o Famalicão está em crescendo, o Porto também, mas muito longe do nível individual suficiente para poder ser mais do que isto. Acho que a equipa, com as condições tão pobres que tem, está a fazer quase, não digo milagres, mas está a transcender-se em muitos momentos com o novo treinador, tendo em conta um momento difícil. E já agora, para acrescentar, é um clube que está com problemas muito mais profundos do que a equipa de futebol. Basta perceber o que aconteceu agora, com vários processos disciplinares impostos a uma série de jogadores que vão dificultar outra vez o trabalho de quem comanda a equipa de futebol. Completamente de acordo, e em relação ao crescimento do Futebol Clube do Porto com Anselmi, é particularmente visível com bola, mas aquilo que me parece completamente equivocado, e o Tomás já deu um cheirinho sobre isso, é que a ganhar 2-0, tirar o Rodrigo Moura implica imediatamente uma perda de capacidade para ter bola imensa e sobretudo capacidade para criar desequilíbrios no último terço. E, muito sinceramente, quando o Famalicão reduz para 2-1, tirar o Fábio Vieira é uma péssima ideia. O Futebol Clube do Porto podia ter sofrido por causa disso, porque tirou os dois jogadores que se sentem mais confortáveis com bola, mais capazes de adormecer o jogo e de criar desequilíbrios, porque nós estamos a destacar, e muitíssimo bem, mais do que merecidamente, o Rodrigo Moura. São 5 golos
em 5 jogos, só não marcou ao Benfica, visou diante do Famalicão, mas o Fábio Vieira tem crescido e tem sido um elemento absolutamente nuclear, até na forma como salta de posição, e não é uma missão particularmente fácil a do Fábio Vieira, e consegue dar sempre critério à construção e à criação da equipa do Futebol Clube do Porto, e quando pode também busca finalizações. Eu creio que esse aspecto Anselmi tem que rever. Eu não me parece, mesmo a ganhar por 2-0, que faça sentido tirar o Rodrigo Mora, e muito menos a ganhar por 2-1 faça sentido tirar o Fábio Vieira, mas concordo totalmente com o Tomás quando o Tomás diz que o pensamento do Futebol Clube do Porto, quando começa a criar uma situação de vantagem, principalmente nos últimos 25 minutos, 25 minutos, é claramente defender e, do meu ponto de vista, afundar-se em demasia. Numa altura em que já se começa a cogitar sobre o futuro do jogador, parece-vos que Rodrigo Mora pode já estar em condições de dar o passo que, por exemplo, Giovanni Kenda já deu, em termos daquilo que é a progressão na carreira, Tomás? Acho que o Giovanni Kenda é um jogador mais preparado para o alto nível do Rodrigo Mora. Com isto não estou a dizer que um é melhor do que o outro necessariamente, mas o Giovanni Kenda, e aliás os diversos treinadores do jogador têm destacado esse lado de interpretação tática, de competitividade, de crescimento defensivo, joga numa posição diferente, mais por fora como um ala, e acho que está mais preparado para chegar a um patamar de topo do que o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora tem outras características, é mais um médio criativo, que depende mais do lado técnico do jogo, que joga numa posição onde muitas vezes a equipa depende dele, ou não necessariamente dependa, mas tem sempre uma responsabilidade muito grande na criação de jogo ofensivo, e ainda tem algo a aprender em termos de comportamento sem bola, na gestão de esforço. Por isso eu acho que seria uma grande perda para o futebol português, e talvez para o próprio jogador. Obviamente para o Porto seria sempre uma perda, mas sair já pode ser um passo maior do que a perna, e podia trair o crescimento sustentado de Rodrigo Mora. Não sei se o Porto terá a capacidade de o manter, até pela questão financeira que todos sabemos que está a marcar a atualidade do clube, mas acho que para o Rodrigo Mora era fundamental ficar pelo menos mais uma época no futebol português e não ir para um Chelsea ou para um PSG imediato. Salvo alguma surpresa de última hora, o Rodrigo Mora vai renovar contrato, mas a cláusula de rescisão não vão ser os 100 milhões de euros que o André Vilas-Boas pretende, vão ser os 75 milhões de euros que Mora, a família e o seu agente pretendem. Eu creio que a partir daí se torna mais fácil um tubarão do futebol europeu vir a Portugal buscar o Rodrigo Mora. Em relação é muito acessível. É demasiado acessível. Exatamente. E aquilo que eu tenho a dizer é que, à semelhança do Giovanni Kenda, e compreendo inteiramente o Tomás, basta olharmos para o tempo de utilização, o Giovanni Kenda esta temporada já vai quase com 3.600 minutos de utilização ao mais alto nível. O Rodrigo Mora é bom não esquecer que, apesar do rendimento absolutamente superlativo que tem, só esta jornada atingiu os 1.000 minutos de campeonato. Portanto, é preciso também perceber que, e nós tocamos aqui nesse ponto várias vezes, que eu creio que o Rodrigo Mora podia ter entrado muito mais cedo na equipa do Futebol Clube do Porto, e isso só ia trazer benefícios à equipa do Futebol Clube do Porto. Aliás, e volto a frisar, porque também tocamos aqui nesse assunto na temporada passada, houve um jogo da Taça da Liga, que eu creio que foi diante do Leixões, em que o Futebol Clube do Porto já sabia que não ia passar, e até o próprio Leixões creio que também já sabia que não iria passar, e foi praticamente incompreensível que o Sérgio Conceição não o tenha convocado para a partida, e nem sequer obviamente somou minutos nessa temporada, e eu acho que devia ter somado face àquilo que era o seu rendimento na equipa B. Admito que é fácil para um tubarão bater a cláusula do Rodrigo Mora, mas a melhor coisa que pode acontecer ao Rodrigo Mora é continuar mais um ano no Futebol Clube do Porto e ser claramente o protagonista da equipa. Indo para um colosso do futebol europeu, vai ter dificuldades para se impor como titular no imediato, mas é claramente pensar no futuro, e no futuro está claramente muito possivelmente o melhor jogador de uma geração. Continuando na influência dos jogadores peso-pluma, Garbi bisou no estádio António Coimbra da Mota, num jogo em que Tomás nem os icónicos equipamentos inspiraram o Estoril contra o Braga. O Estoril já está naquela fase de, diria, fim de época, sensação do objetivo cumprido, acaba por ter algumas diferenças no 11, nomeadamente no lado direito. O Pedro Carvalho acabou por ser surpreendido pelo Garbi, o Joel Robles também não esteve ao melhor nível nesses lances, e portanto acaba por ser a grande figura do jogo, o talento hispano-francês do Sporting de Braga. É um jogador que sigo há bastante tempo e que me entusiasmou bastante quando veio para Portugal, e agora finalmente está a ter alguma continuidade na equipa de Carlos Carvalhal.
dois lances da mesma forma, ou muito parecidos, com o Moutinho a lançar para as costas do Pedro Sem Carvalho pressão, e o Garbi Tomás. com um movimento de ruptura, sendo que até é um jogador que valia mais e continua a valer pela relação com bola. Se conseguir dar esse passo à frente e oferecer mais diversidade nos movimentos, acho que fica um jogador muito difícil de travar, e além disso tem uma ótima ligação com o Xisumba, lateral esquerdo do Sporting de Braga, que também está a dar passos seguros para se instalar nesta equipa. Estou bastante surpreendido com a estabilidade que o Braga conseguiu alcançar, nem sempre com exibições brilhantes, é justo que se diga, mas com uma sequência de resultados altamente positiva e com o mérito de Carlos Carvalhal, porque em primeiro lugar definiu uma estrutura mais confortável para este Sporting de Braga, e depois com o rejuvenescimento que foi fazendo melhorou o 11 inicial da equipa e até algumas opções, desde logo o Ornicek, que é um guarda-redes que está a dar muita segurança, e é curioso porque mais uma vez, e o Estoril não criou muito perigo, mas o Ornicek fez a primeira defesa do jogo, e isso é muito importante para decidir a tendência das partidas muitas vezes. Depois com a tal dinâmica dos laterais, ora mais baixos, ora mais subidos, entre o Vítor Gomes e o Xisumba, e o meio campo finalmente à altura de João Moutinho. O João Moutinho, claro, nesta fase da carreira é um jogador mais posicional, mais distribuidor, precisa de complementos, e os complementos chegaram. Racic, que está em grande momento no Sporting de Braga, um jogador que consegue também assumir o passe, mas com mais capacidade de aparecer perto da área, também nos duelos aéreos e até de bola parada, consegue marcar a diferença. E o Rodrigo Salazar, que joga da direita para dentro, em posicionamento interior, muitas vezes, e consegue, claro, desequilibrar entre linhas. Quando vê o jogo de frente é temível também, quer em condução, quer ao nível do passe, e portanto o Braga tem uma equipa muito mais arrumada, destacando também o Afonso Patrão, que não tendo marcado dá muito ao jogo, é um avançado que também consegue trabalhar em apoio, é muito pressionante. Por isso acho que neste momento, e não é muito normal dizermos isto de um jogador tão jovem, mas é o melhor avançado que o Braga tem à disposição. Concordo, e arrasta o defesa central do meio, Pedro Álvaro, no lance do primeiro golo do Garbi. É mais um trabalho esdrúxulo do Carlos Carvalhal, um trabalho talvez o mais difícil que ele teve no Sporting de Braga nos últimos anos. Se olharmos para o primeiro trabalho, se calhar era mais complicado, mas já passaram quase 2 décadas desse primeiro trabalho no Sporting de Braga. Mas a verdade é que Carvalhal não fez a pré-época, e é sempre bom recordar esse aspecto. A equipa do Sporting de Braga viveu claramente um período de desinvestimento, quer na preparação da época, quer no mercado de inverno, e Carvalhal, sem grandes pruridos, não teve, e grandes queixas também, não teve qualquer problema em lançar jovens, que são jovens com um imenso talento, que vão fixar-se na equipa do Sporting de Braga. Falo, obviamente, do Xisumba, falo do Afonso Patrão, falo do Diego, que já vai entrando muitas vezes e a somar minutos, e que faz algumas vezes o papel que o Salazar faz, e que o Tomás salientou e muito bem, que ajudou ao crescimento do Sporting de Braga. E é importante também não esquecer que o Sporting de Braga está a jogar sem o seu maior talento, o mais subversivo, se quisermos, que é o Roger, independentemente, e aqui tenho também de destacar isto, gosto mais do Garbi do que do Roger, mas eu creio que o Garbi vai ser um jogador muitíssimo importante no Sporting de Braga 2025-2026, porque admito que continua no Sporting de Braga, e já tenho mais dúvidas que o Roger, que recuperará à partida ainda antes do final da temporada e estará presente no europeu, europeu sub-21, obviamente, para não haver confusão. Acho que aí o Sporting de Braga poderá ter mais dificuldades em segurar a sua maior pérola e o jogador com mais valor de mercado. Agora, é claramente um triunfo de Carlos Carvalhal na forma como reinventou a equipa. O acasalamento Racic-João Moutinho correu perfeitamente. A própria defesa, que estava instável e continua a ter alguns problemas na zona central, tem tido o Ornicek como a clara tábua de salvação. A defesa aos 4 minutos de jogo é absolutamente espetacular, e todas as tentativas, e o Estoril não tentou assim tanto, não conseguiu criar assim tanto, ele defendeu-as. Foram 3, 4 defesas que ele acabou por fazer ao longo do jogo, que foram muito importantes. Em relação ao Estoril, não tive a mínima surpresa em relação a este resultado, porque com a Félix Barrer, que é o melhor defesa central, castigado, com o Wagner Pina, que é o melhor lateral, castigado, e com o João Carvalho, para mim é o melhor jogador do Estoril, com alguma distância, seria muito difícil embater um Sporting de Braga tão confiante. E tal como o Tomás disse, e muito bem, é difícil montar um corredor direito
sem o Wagner Pina e ter que jogar com o Pedro Carvalho, que esteve muito bem, mas que obrigou, por exemplo, também ao Rafi Quitano, que não está claramente num bom momento, a surgir também como titular. E depois do lado oposto teve que haver a adaptação do Pedro Amaral a central pela esquerda, não é algo que ele não esteja inabituado, mas o Gonçalo Costa não tem os predicados que, por exemplo, um Fabrício Garcia podia dar ao corredor esquerdo em termos de profundidade ou a estabilidade que o Pedro Amaral dá, e sobretudo aquilo que me pareceu é que à equipa falta obviamente sempre o talento criativo do João Carvalho, que é um jogador muito acima da média, com todo o respeito pelo Estoril, é um jogador acima da média daquilo que é um jogador do Campeonato Português para uma equipa que está nos 9 primeiros lugares da classificação, e essa falta claramente foi muitíssimo importante para a equipa do Estoril e dificultou a ligação entre o meio-campo e o ataque, e até a possibilidade que o João Carvalho dá muitas vezes de inventar jogadas do ponto de vista individual. Mas vitória inteiramente justa do Sporting de Braga. O Estoril tentou de todas as maneiras procurar equilibrar o jogo. A segunda parte foi mais desinteressante que a primeira, mas a verdade é que a melhor oportunidade da segunda parte pertence claramente ao Sporting de Braga, e o Joel Robles, que do meu ponto de vista teve péssimo no segundo golo, teve mal no primeiro, acabou por negar ao Gabriel Martínez a hipótese de fazer o 3-0 num passe de ruptura do Elo Azani, que já tinha substituído o Afonso Patrão, e volto a sublinhar as palavras do Tomás em relação ao Afonso Patrão, é claramente uma mais-valia para o ataque do Sporting de Braga, mesmo tendo 18 anos. O Estoril brilhou na camisola, também é justo que se diga. Verdade. Avançamos agora para as rubricas. Na Revienga destacamos o Farense Boa Vista. O escocês Stuart Baxter estreou-se no comando técnico dos Achadrezados, aliás, com uma vitória que Rui veio agitar a luta pela manutenção. Quer dizer, veio afundar se calhar mais o Farense em relação a essa luta para a despromoção. Agora, o Boa Vista ganhou, e bem, uma nova vida, e essa nova vida é importante para a equipa do Boa Vista, mas nós não nos podemos esquecer que o Boa Vista vai defrontar em casa até ao final da temporada o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Agora, que a crença aumentou em relação aos adeptos de Boa Vista, que são adeptos absolutamente inacreditáveis, que fizeram toda a viagem e a determinada altura, mesmo com o campo muito cheio, com muitos adeptos do Farense, só se ouviu a Boa Vista, foi importante. Eu creio que o Stuart Baxter deve ter tido um trabalho, sobretudo a nível psicológico, muito forte com os jogadores. Depois acompanhou de uma mudança estrutural, e essa mudança estrutural creio que também beneficiou claramente a equipa. Acho que a equipa melhora, muito sinceramente, quando joga numa linha de 4, principalmente de início, porque não tem 3 bons centrais, já ter 2 já não é nada mau, e sobretudo creio que também a equipa, mesmo não tendo feito um jogo prodigioso, ganha muito com o Van Ginkel a jogar, se quisermos, numa posição de médio ofensivo, com 2 médios trabalhadores nas costas. O Seba Pérez muito mais equilibrador, e o Joel Silva, que foi o principal protagonista do jogo, a ter também um papel muito importante a surgir em zonas e em termos de valorização. o Joel Silva estará lá em cima nesta época do Boa Vista. Acho que concordo não merece, com todo o respeito obviamente pelo Boa Vista, estar tão afundado numa equipa rudimentar. Sem dúvida nenhuma. E por falar em rudimentar, nada mais rudimentar do que o golo apontado pelo Boa Vista em Faro, um lançamento lateral longo, curiosamente uma arma que o Farense utiliza vezes sem conta desde que Tosé Marreco é treinador, mas é completamente inadmissível a forma como o Farense defende aquela bola parada lateral, o lançamento lateral do Abascal, ao corte do Tomané, e não está absolutamente ninguém ao segundo posto, e o Joel Silva completamente à vontade, também astuto a perceber que havia espaço ali a fazer o golo da equipa do Boa Vista. Em relação ao Farense, uma mão cheia de nada, não é nada que seja muito habitual numa equipa que tem jogadores que podiam colocar a equipa numa dimensão bem superior, sobretudo tendo um jogador da qualidade do Rony Lopes a ser muitas vezes aproveitado, a ter que vir atrás para procurar construções ligadas, porque a equipa do Farense basicamente tem um processo defensivo a roçar o caótico, e do ponto de vista ofensivo é bater bola na frente, e ainda por cima é algo que ficou robustecido com a presença de 2 pontas de lança. Tudo que vem de diferente vem da capacidade do Rony Lopes para estabelecer desequilíbrios, e da vontade também do Miguel Menino em fazer coisas diferentes numa equipa que, muito sinceramente, eu não consigo perceber como é que um treinador que ainda se queixa do trabalho de José Mota, e no último jogo queixou-se 2 vezes do mau início da época como reflexo daquilo que está a acontecer, mas a verdade é que o treinador de Farense tem uma vitória nos últimos 16 jogos oficiais, em que somou 9 derrotas.
o Farense pode salvar-se? Acredito que sim, e acredito que até pode conseguir chegar à zona do play-off, mas a verdade é que tudo aquilo que se tem visto na equipa do Farense contraria uma lógica, e nós já aqui afirmamos isto: a equipa do Farense não é tão boa como a equipa do ano passado, mas a equipa do ano passado não passou por qualquer sobressalto em termos de permanência, mas tem a obrigação de fazer muito mais do que aquilo que faz, que é muitíssimo pouco face aos jogadores que tem, e sobretudo, volto a frisar, o Rony Lopes não pode estar em todo o lado para a equipa do Farense conseguir criar perigo e chegar às zonas de finalização com alguma qualidade. E também ouvi José Marreco dizer que o Farense foi fantástico na primeira parte, foi fantástico na segunda parte, mas a verdade é que a melhor oportunidade da primeira parte pertence ao Boa Vista, em mais um lance em que a defesa do Farense está pessimamente definida, em que o Joel Silva tem uma oportunidade para fazer também, e é a melhor oportunidade da primeira parte. E na segunda parte, convenhamos que ter uma bola ao poste na sequência de um livre lateral em que ninguém desvia, ou seja, um livre lateral do Marco Matias e um livre frontal do Rony, comprova as dificuldades que a equipa tem, seja para criar em ataque posicional, seja para criar na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, porque na verdade foram as bolas paradas que ajudaram o Farense a estar perto do empate. E destacar aqui, mais uma vez, Vaclídez com aquela intervenção notável. Eu creio que já estávamos para ir nos 90+7, o árbitro já estava a dar descontos sobre os descontos, exatamente. Grande execução do Rony Lopes, absolutamente soberba, e grandíssima defesa do Vaclídez, que segurou esta vitória. E sobretudo aqui, dar o mérito ao Boa Vista. O jogo é rudimentar. Tenho muitas dúvidas que este tipo de jogo possa vir a funcionar diante do Sporting ou do Futebol Clube do Porto em jogos em casa, mas a verdade é que a equipa renasceu e tem o apoio claramente dos adeptos, e vai haver uma ilusão que vai durar até o jogo contra o Sporting. E neste caso estranho seria o Farense não conseguir estar por cima do Boa Vista, porque todas as equipas têm conseguido isso mesmo. E além do Vaclídez, que é obviamente um guarda-redes muito cotado e que melhora a segurança do Boa Vista, eu estou surpreendido com o Fonin, o central camerunês, porque saltou do Coimbrões para o Bessa e tem sido talvez um dos pilares desta altura da época do Boa Vista. E a equipa melhorou, tal como dizia há bocado, quando estava a referir que tem dois centrais de qualidade, estava a falar do Abascal e do Foninha. Acho que não houve grandes dúvidas em relação a isso. Acho que o Lissakov, quando entra, é logo capaz de cometer um erro na primeira intervenção, e isso acabou por ver-se até no lance que dá origem ao livro. Eu creio que foi ele até que fez a falta, e era uma falta completamente desnecessária. Agora, é aquilo que volto a dizer, é muito difícil para esta equipa do Boa Vista, com um jogo rudimentar, mas um jogo que teve aqui uma vertente psicológica, pareceu-me claramente muitíssimo forte por parte do treinador, a conseguir ser competitivo diante do Sporting, principalmente, e do Futebol Clube do Porto, mesmo que sendo numa jornada perto do final, creio que é a penúltima jornada do campeonato, Boa Vista-Porto, ou até o Futebol Clube do Porto possa fazer alguma rotação. Não acredito muito que faça, também não tem muito por onde fazer, ainda que tu acrescentaste, e muito bem, Tomás, porque é uma notícia para nós de última hora, ou praticamente última hora. Há vários jogadores do Futebol Clube do Porto que podem vir a ser castigados internamente devido a algo que terá acontecido numa das últimas noites no Porto. No Teatro dos Sonhos, o nosso destaque internacional, Tomás, queres evidenciar Vítor Pereira, que chegou às 5 vitórias consecutivas, igualou o Manchester United na classificação e tem mais do que motivos para ir beber algumas cervejas com os adeptos, porque o Wolverhampton não tem razão para temer a descida. Muito carismático o trabalho de Vítor Pereira. Obviamente os resultados estão em primeiro lugar, mas essa criação de um slogan de proximidade, first the points, then the pints, primeiro os pontos e depois as cervejas, acaba por ser interessantíssimo, e mais uma vez lá foi ele para beber um copinho com os adeptos do Wolverhampton. Desde o início se percebeu que a manutenção estava ao alcance, e basta olhar para as equipas de trás que não somam pontos para se perceber isso. Eu acho que o Vítor Pereira conseguiu muito mais do que uma simples manutenção. Conseguiu criar a bagagem suficiente e o crédito suficiente para que os responsáveis do Wolverhampton não só o mantenham, como o mantenham com uma promessa de investimento, ou pelo menos de melhoria do plantel. E isto já dá margem de manobra suficiente ao Vítor Pereira para preparar a próxima temporada com otimismo. Acho que o Wolverhampton tinha melhor plantel do que a zona de descida, obviamente, não havia grandes dúvidas, mas com um trabalho em médio e longo prazo do Vítor Pereira, que está em estreia na Premier League e a desfrutar bastante. Aliás, é contagiante a alegria de Vítor Pereira por estar neste tipo de palcos, numa fase, não digo tardia, mas
relativamente avançada da carreira, portanto chegou tarde à Premier League, também com uma carreira chegou algo com exótica, 10 anos de atraso, não é? em alguns momentos, mas o Wolverhampton, jogando no mesmo sistema do que o Manchester United, curiosamente, Verdade, tem uma capacidade de construção e desequilíbrio por vezes superior. Chegou o Agbadou no mercado de inverno e o Wolverhampton precisava de mais um grande central força para ganhar alguma solidez no processo defensivo, e depois do meio campo para a frente consegue trabalhar pelos dois médios, o André e o João Gomes. Atenção que são jogadores cotados e de seleção brasileira, isso nós estamos mesmo a falar de dois jogadores quaisquer, o João Gomes mais no combate, mais nos movimentos de aproximação à área, o André mais elegante, mais construtor, e depois no lado esquerdo muitas vezes consegue ter o lado de maior associação e desequilíbrio, com o Aïnouré, um ala esquerdo muito ofensivo e com capacidade de explorar as zonas interiores, e o Mateus Cunha, quem sabe se até não vai parar ao Manchester United, é um jogador também muito criativo a jogar por dentro e com ameaça em zonas de finalização, e improvisou algumas soluções, nomeadamente com o Munetsi, que é um médio que tem jogado muitas vezes como avançado ou até como segundo avançado. Eu gosto também bastante do Bellegarde, que é um médio que nem sempre tem espaço, mas faz muito bem a ligação entre a zona intermediária e o último terço. Portanto, este Wolverhampton é uma equipa muito mais confiante, que procura ser dominadora e discutir os jogos, e o Vítor Pereira neste momento leva 5 vitórias consecutivas, podem ser 6, porque o próximo adversário é o Leicester, já despromovido ao Championship. Portanto, 6 vitórias nunca tinha acontecido no Wolverhampton em contexto de Premier League. Nem 5, muito menos 6. É isso mesmo. E depois há um City Wolves que eu creio que o Vítor Pereira lhe vai dar um prazer ainda mais especial por defrontar alguém por quem nutre uma admiração profunda. O episódio desta semana fica por aqui. Apenas lembrar que connosco na Sonoplastia esteve o João Luís Amorim. Até breve. Um abraço a todos. Até breve. Um grande abraço a todos. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.